Oi gente, meu nome é Ingrid e eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho sobre o cronograma que vocês estão tendo acesso aqui na plataforma da Launch e fornecer algumas orientações sobre o uso do cronograma, que já é um pouco intuitivo, mas eu vou dar algumas dicas de como você montar o seu cronograma semanal, porque aqui vocês estão tendo acesso ao cronograma semanal no sentido de quais matérias você tem que estudar em cada semana. Mas cada dia da semana é você quem vai decidir quais assuntos que você vai estudar. Então eu vou te ajudar a montar o seu cronograma semanal pensando na sua realidade, sabe? E por isso que a gente não fornece um cronograma semanal pronto, porque cada aluno tem a sua individualidade, tem as suas dificuldades e vai ter um cronograma semanal diferente de acordo com cada realidade. Então por isso que eu particularmente não acho muito legal você seguir um cronograma muito pronto assim, porque talvez não vai encaixar na sua realidade. Então aqui eu vou dar algumas dicas de como você organizar o cronograma que já está disponível aqui na Launch para a sua realidade. Como vocês podem ver, na frente de cada matéria tem o quadradinho para você dar o check quando você assistiu às aulas, quando você fez o estudo teórico, quando você realizou as questões do assunto e quando você fez as revisões. Então isso é maravilhoso porque te ajuda a ter um controle de como você está fluindo em todas as matérias, você consegue ver se você tem matéria atrasada ou não, então é bem legal você usar esse checklist para se organizar. Agora, vindo para a parte do cronograma semanal em si, em que tem os dias da semana para você preencher, o que eu recomendo? Ciências da natureza são as matérias que têm mais conteúdo. Então, em biologia, química e física, você vai perceber que tem mais aulas para ver do que as outras matérias. Matemática também tem bastante aula. Eu recomendo que você veja biologia, química e física pelo menos 2 vezes na semana. E aí você pode escolher uma dessas 3 matérias para ver 3 vezes na semana. De repente, em uma semana você vai ver 3 vezes biologia, porque tem mais aulas naquela semana. Na outra você vai ver 3 vezes na semana física, porque tem uma matéria mais difícil naquela semana. Então você pode ir intercalando isso, sabe? Não se prenda a um cronograma fixo o ano inteiro, porque pode ser que as suas necessidades mudem ao longo do ano. E eu recomendo que matemática você veja pelo menos 3 vezes na semana, que é uma matéria que precisa de muita prática, que geralmente a gente tem mais dificuldade e é a área mais importante do Enem, visto que tem 45 questões só de matemática. Então, matemática pelo menos 3 vezes na semana. E aí, as matérias do primeiro dia, como história, geografia, filosofia, sociologia e literatura, você coloque um dia na semana cada. Então, toda segunda, por exemplo, você vê geografia, aí na terça você vê história, na quarta você vê literatura, na quinta filosofia e na sexta sociologia. Então, bate certinho. Não podemos esquecer também da redação. É importante que você coloque uma redação toda semana no seu cronograma. A redação é imprescindível. Então, como você pode perceber, todos os dias você vai estudar uma matéria de humanas, pelo menos, né? No caso, uma matéria do primeiro dia. E matemática e naturezas você vai estudar com uma frequência maior, sim, porque tem mais conteúdo. E aí você pode intercalar, como eu dei o exemplo, né? Então, vamos supor, segunda, quarta e sexta você vê matemática, terça e quinta você vê química, terça e sexta você vê física. Então, organizar o seu próprio cronograma vai ser um pouco de tentativa e erro também, porque você vai ver quais matérias você não consegue ver no mesmo dia. Por exemplo, com a minha experiência, geralmente, matemática e física não ficam muito legais de serem vistas no mesmo dia, porque são matérias mais difíceis que exigem mais da gente. Então, tente não colocar física e matemática no mesmo dia. Ou talvez você prefira colocar física e matemática no mesmo dia, mas não colocar física e química no mesmo dia. Então, também você precisa ir testando o que funciona melhor para você e vai mudando conforme você for se adaptando melhor. Então, montar cronograma é um pouco de tentativa e erro também. Não ache que de primeira você vai montar um cronograma perfeito e já vai servir para o ano inteiro. Provavelmente você vai fazer algumas alterações, como eu falei. Quando chegar num conteúdo mais difícil de física, de repente você vai querer ver física mais vezes na semana. Então, seja flexível também. Faça um cronograma para você ter um norte, mas não se esqueça de que ele pode sofrer alterações e não tem nada de errado com isso. Espero que eu tenha ajudado e bons estudos!